Oi galera, eu sou o Chico. E eu sou o Chico Luiz. Tá, brincadeiras à parte, meu nome é Francisco Andrew. Eu sou o Stanley. E hoje nós iremos falar sobre o mundo da Marvel e da DC. Como por exemplo, se tu for um fã número 1 de super-heróis, com certeza tu já deve ter recebido aquela famosa pergunta: você prefere a Marvel ou a DC? Essa é uma pergunta bastante constante no mundo nerd geek, por causa que a gente estamos falando de duas empresas de super-heróis que sempre recebem mais e mais fama, tanto em jogos, filmes e etc. Hoje nós falaremos sobre os seus defeitos, suas qualidades e o que cada uma tem que a outra talvez não tenha. Então, fiquem com o vídeo e... Vamos convidar a galera para se inscrever no canal. É verdade. Convidamos a assinar o sininho, ajuda nós a divulgar. Vocês ativem o sininho, se inscrevam e divulguem a nossa feira, por favor, que ajuda muito o colégio, ajuda muito no nosso trabalho que a gente está fazendo Nosso aqui, evento que vai correr dia no nosso 30 de evento. novembro. Então, dia 30 de novembro, vocês que puderem estar passando aqui na Avenida Rogaciano Leite, exatamente no colégio Jaime Alencar, podem vir que não tem problema, é um evento geek para você. Para qualquer leigo, herói é herói. Porém, existe uma grande distinção ao compararmos as duas editoras. A DC, embora fundada na Era de Prata, teve sua base construída na Era de Ouro, de 1936 a 1950, por autores diferentes. Já a Marvel criou seus heróis em grande parte pelo mestre Stan Lee, que foi durante a Era de Prata, que foi 1956 a 1970. Qual a grande diferença entre essas eras? A Era de Ouro teve uma forte influência das guerras mundiais, sendo necessário passar uma visão de heroísmo e esperança. Já a Era de Prata precisava mostrar heróis humanos, com dúvidas, defeitos, e para aproximar o público que se sentia distante da realidade dos quadrinhos. Ambas as editoras sofreram muito durante as crises e reescreveram seus heróis. Na Era de Prata, a DC refez o Flash e o Lanterna, nascidos originalmente da Era de Ouro. Assim como a Marvel mudou radicalmente o Capitão após o 11 de setembro, transformando uma bandeira viva numa visão libertária e questionadora. O que puxou ainda mais o gatilho para aumentar essa rivalidade foram os crossover. E o que é isso? É quando junta dois mundos distintos e os unem. Alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que é crossover é a dos Simpsons e da Família da Pesada, Fred vs Jason, Scooby-Doo e Batman, e entre outros. E isso é tudo uma estratégia. Apesar de concorrentes de chamar a atenção de fãs e aumentar as vendas, ambas as editoras se juntaram e fizeram vários crossovers. Um desses foi a grande DC vs Marvel. Alguns exemplos são Darkseid vs Galácticos, o Devorador, Lanterna Verde e Surfista Prateado, Alianças Profanas, Justiceiro e Batman, Cavaleiros Mortíferos, entre outros. Apesar de serem duas empresas com propósitos iguais, ambas as empresas possuem características diferentes umas das outras. Quando a Marvel começou a ser relevante no mundo dos quadrinhos a ponto de preocupar a DC, o responsável pela virada foi Stan Lee. O então editor da empresa bolou uma história muito mais próxima da realidade e inventou personagens comuns, problemáticos e que lutam não apenas contra vilões, mas também contra o peso de ser um super-herói, tentando injetar todos os tipos de realismo, como nós chamamos. Nas histórias, disse Lee em uma entrevista de rádio em 1968, nós dissemos a nós mesmos que só porque você tem poderes não significa que possa ter caspas, dificuldade com as meninas ou ter problema para pagar suas contas. E esse era o forte da Marvel. A Marvel era muito mais próxima da realidade do que a DC. O próprio cenário da Marvel, como por exemplo o Homem-Aranha, era na própria Nova York, como cenários reais. Já a DC, não. Ela possuía cenários próprios e fictícios. A DC sempre procurou estimular os heróis, colocando os poderes épicos neles, poderes totalmente sobre-humanos. Já a Marvel sempre se preocupou mais nos aspectos emocionais do que no próprio poder em si. E também é muito perceptível a cronologia de ambos, Marvel buscando sempre colocar a história na ordem certas. No início dos anos 60, a diferença para a DC poderia ser considerada como uma rivalidade entre Beatles e Rolling Stones. Por um lado, você tinha aqueles garotos com cabelo penteado e cantando músicas sobre o amor, enquanto a distorção crua de Michael Jagger
e a companhia atingiam outro público. A DC já era consagrada nos quadrinhos com Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e Batman, todos com um passado importante e seguro, justamente a cara de quem trabalhava na equipe. Aos poucos a situação foi mudando e nesse meio termo houve muitos erros. Tentativas escaradas da DC tentar ser mais jovial, com uma pegada semelhante à da Marvel. Mudanças no desenho para sair da disciplina anterior e principalmente recorrer a artistas da rival. Vou mostrar algumas fotos de alguns heróis, tanto imitação da Marvel quanto da DC. Senhor Destino e Doutor Estranho, Caveira Vermelha e Máscara Negra, Mercúrio e Flash, Caçador de Marte e Visão, Homem-Formiga e Átomo, Thanos e Darkseid, Mulher-Gato e Gata Negra. E galera, existe muito mais para vocês saberem ainda de personagens que são semelhantes uma com a da outra. Apesar de muita rivalidade, pessoal, entre esses editoras, nem mesmo o chefe da Marvel se auto-intitula inimigo, mas sim concorrente. Irei dizer aqui o que ele escreveu numa entrevista ao portal americano CBR, sobre a própria rivalidade e seu ponto de vista. Abre aspas. Eu acho a rivalidade entre a Marvel e a DC muito exagerada pelas pessoas. Não me entenda mal, nós tivemos uns anos de tensão por uma época onde não se poupavam palavras contra equipes editoriais, uns contra as outras, na imprensa. Mas a gente está em termos onde isso já não existe tanto. A rivalidade praticamente só existe na cabeça dos fãs, no Twitter e no Instagram, do que fora de lá. Somos amigos de todos os editores da DC. E há uma grande camaradagem porque sabemos que estamos todos juntos nisso. Mas não estou negando. Há sim uma rivalidade. E há segredos. E entre não apenas as equipes editoriais, mas também entre as equipes criativas. Eles são todos amigos também, mas mantemos muitas das nossas coisas em silêncio. Porque só queremos nos certificar de que não estamos pisando nos pés uns dos outros, ou sendo influenciados demais pelas histórias de outras pessoas. Existe um crossover natural, e eu não, péssima palavra. Nós não estamos fazendo um crossover entre Marvel e DC. Há algumas histórias naturais que meio que têm similaridades nelas que simplesmente surgem naturalmente, porque contamos histórias sobre o mundo fora da nossa janela. Isso é algo que a Marvel deve fazer porque acontece no mundo real. Mas os escritores da DC são igualmente afetados pelo mundo ao seu redor e querem contar histórias sobre o que eles veem acontecendo no mundo. Portanto, existem alguns pontos de contato naturais que vemos nos livros em linhas diferentes. Mas temos respeito pelo que eles fazem. Adoramos ler os livros que eles lançam. Com Brian Michael Bendis, por lá agora, é um amigo de muitos de nós na Marvel, pessoal e profissionalmente. Ele trabalhou conosco por 2 décadas. Adoramos ver o que ele está fazendo. E, no entanto, ainda queremos vencê-los nos números e contar histórias melhores. E eles também. E acho que fazemos isso. Desculpa, pessoal. Mas essa rivalidade não é o que já foi antigamente. E há muito mais camaradagem hoje em dia do que eu acho que as pessoas realmente veem. Fecha aspas. Então, pessoal, nesse vídeo nós não estamos querendo dizer qual é a melhor editora, mas sim informá-los sobre essa grande rivalidade. É isso. Valeu.